Olha, são 7h09. Médicos confirmaram a morte cerebral do sargento Roger Dias da Cunha, 29 anos. A informação foi divulgada pela Polícia Militar de Minas Gerais. Ele morreu ao ser baleado na cabeça, queima-roupa, por um homem que reagiu a uma abordagem na noite de sexta-feira no bairro Novo Arão Reis, na região norte de Belo Horizonte. Ontem, a Justiça decidiu por manter presos 2 homens suspeitos de envolvimento nessa perseguição. O atirador de 25 anos e um comparsa dele de 33 tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva em audiência de custódia. O atirador deixou a prisão durante a saidinha de Natal. O Ministério Público de Minas Gerais já havia emitido um parecer contrário à saída desse criminoso. Olha que coisa trágica, né? A morte de qualquer ser humano é trágica. A morte de um policial, pior ainda, porque são pessoas que estão lá dando a vida para cuidar das nossas vidas. E uma morte de um policial, por um motivo desse, nossa, não tem nem como qualificar. Paulo, você sabe o que mais me incomoda, né, nessa história de saidinha? Todos os anos, quando isso acontece, a gente é obrigado a dar a seguinte manchete. X% dos presos, nesse caso, nesse ano, foram 30% dos presos não retornaram após a saidinha. Está errado, Paulo. E mais errado ainda está o critério. Você sabe o que é necessário para um cara sair, ter a saidinha, João? Ele tem que ser, ele tem que estar pelo menos ter cumprido 1/6 da pena e ter possuído bom comportamento, um comportamento adequado no último ano. E não importa o crime que ele cometeu. Pô, fala sério, quer dizer que um facínora, um homicida, um traficante, um cara que passa a vida cometendo crime, quer dizer que ele fica 11 meses e 28 dias se comportando direitinho, ele está apto a poder ir passar o fim do ano fora? É claro que não está. Não tem a menor condição isso, gente. Isso tem que ser alterado, essa lei tem que ser alterada. Agora, você também não pode generalizar e falar assim, não, então não tem saidinha para ninguém. Pô, caramba, se tem um monte de gente que está cumprindo a pena há mais tempo e realmente tem se comportado bem, agora, o mais importante ainda, são criminosos de menor, como eles gostam de chamar, potencial ofensivo, de menor periculosidade, ok. Mas um cara desse nível, bicho, colocar ele na rua, não dá para poder comprar essa ideia, não. Eu sinto muitíssimo, sabe? Pela sociedade, mas ainda pela família do soldado. Eu já falei aqui, inclusive nas redes sociais, depois que foi divulgada a minha fala, todo mundo está descendo o cacete naquilo que eu falei aqui, alguns concordando, mas dizendo que... Porque eu sou absolutamente contrário à saidinha de Natal. Mas estão descendo o cacete em você por quê? Porque eu sou absolutamente contrário à saída de Natal. Mas eu quero entender por quê. Porque as pessoas acham que isso é anti-humano, que está previsto em lei. Por exemplo, veja a nota da Amages. Atenção, Amages, eu vou ler ipsis literis vossa nota. Face a comentários dissociados da realidade, o seguinte: o acusado estava no regime semiaberto. O acusado tinha direito a sair diariamente para o trabalho desde novembro de 2023. Não havia falta grave anotada no seu atestado carcerário. A acusação do furto noticiada resultou na perda do livramento condicional em meados do ano passado. Porém, o Ministério Público não deu início à ação penal, resultando no relaxamento da prisão provisória. Todas as decisões mencionadas foram proferidas de modo técnico, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do STJ. Esclarece ainda a Amages que a lei autoriza saídas temporárias até 5 vezes por ano, por até 7 dias cada uma, e o calendário do sentenciado foi apresentado pela direção do presídio. Só para completar, João, eu sei que você quer falar. Não, era completar só essa questão do Ministério Público, Paulão, porque o Ministério Público foi contrário à saída desse preso, porque no semiaberto, no regime semiaberto, ele furtou um carro. Ele roubou um carro, que é o mesmo crime que ele cometeu agora filho antes feio não tem pai. Então, por isso que o que a Amages está dizendo é que o Ministério Público não deu prosseguimento a essa acusação criminal. Ele foi contrário, inclusive. Foi contrário à saída desse preso, porque no semiaberto ele já tinha cometido outro crime. Essa questão é fundamental. Inclusive, a nota da Amages, me desculpe a sinceridade, eu acho que eu sou o cara que mais combate notas vazias e inócuas. É uma nota vazia e inócua, porque ela é proferida de modo técnico, mas ela é adversa à realidade. Então, não adianta nada, senhores da Amages, senhores juízes e magistrados, bom dia a todos, não adianta nada os senhores acharem que o entendimento técnico consegue justificar toda e qualquer situação. Não.
Aí havia mais do que o entendimento técnico e não foi cumprido. Então, eu volto a repetir, se juízes forem proferir sentenças apenas pelo entendimento técnico, os computadores ficaram mais baratos. Diga lá. É uma nota 100% corporativa, Corporativa. Paulo. É só para tirar o bumbum da seringa deles. Eu não sei, eu não vi ninguém. Pode ser que da maneira que as pessoas falem, algumas autoridades até se manifestaram sobre isso, o governador, o vice-governador, nós mesmos da imprensa. O próprio procurador de justiça. Sim, talvez da maneira que a gente fala e generalize tudo, e aí a Magis vem com esse espírito corporativo e fala assim, não, tirar o da reta, né? A culpa não é dos magistrados. Pouco importa se a culpa é do juiz, se é do Ministério Público, se é da... Eu não sei de quem é a culpa, eu só sei que a culpa não é do policial, Paulo. Tem um morto aí, né? Pois Tem a culpa não é nossa, não é da população que está tomando Exatamente. tiro nas ruas e morrendo. Exatamente. Essas corporações, o Estado tem que parar de se organizar em corporações e cada um olhar o seu próprio umbigo e não atacar o todo. O sistema está errado, a coisa está errada. Então que se una o legislativo, que se una o judiciário e se depender do executivo também, alguém tem que dar uma solução nessa porcaria. Aproveita até para deixar um grande abraço aí para todos os policiais militares aí que estão sofrendo com a morte do sargento. Olha só, deixa eu trazer repercussão, porque no final de semana foi com muitas repercussões em relação a esse caso. O governador Romeu Zema, do Novo, utilizou as redes sociais e afirmou o seguinte, abre aspas, leis ultrapassadas podem tirar a vida de mais um policial em Minas. Bandidos com histórico de violência não autorizados para saidinha, que resulta em insegurança para todos os brasileiros. Passou da hora disso acabar. A mudança está parada no Congresso. Até quando? Comentou o governador. Isso foi antes da confirmação da morte do sargento. O Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, também comentou o caso, abre aspas. Infelizmente, o sargento Dias não resistiu ao herói morto nas ruas quando protegia a população, as nossas reverências. A sua família, nosso apoio e solidariedade. A justiça, o nosso clamor e ações para que o criminoso seja punido exemplarmente, sem os benefícios que não faz jus. Descanse em paz, guerreiro, foi o que disse Jarbas Soares Júnior. A questão central, e respeitando todas as manifestações, é que nós temos no Congresso Nacional uma lei que está sendo votada para rever a saída dos presos. Eu volto a repetir, eu sei, por exemplo, eu recebi outro dia de uma pessoa que eu gosto muito e que tem uma ligação com as APACs, que é o tio Flávio, uma pessoa com quem eu tenho uma boa conversa, uma boa relação. Recebi dele, inclusive, uma mensagem dizendo que ser contrário à saidinha seria ser contrário a um recurso, a uma forma de entendimento para humanizar a relação dos presos. Respeito a opinião do tio Flávio, respeito a opinião dele, mas particularmente não concordo com saidinha mais. Enquanto não for revisto, enquanto não tiver critérios mais amplos, critérios que não sejam, por exemplo, essa bobagem de níveis técnicos aqui elencadas pela Magis, né? Enquanto não houverem critérios sólidos para poder liberar um criminoso de volta às ruas, a gente vai continuar. Eu vou continuar particularmente sendo contrário à saidinha. Ainda encontro ao comentário do tio Flávio, é isso? O tio Flávio, eu concordo com o senhor, Paulo, eu vou concordar com ele, mas depende do tipo do preso, depende do tipo do criminoso. A APAC é um exemplo disso. A APAC é um exemplo de um projeto que realmente ressocializa. Agora tem que separar o joio do trigo. Não dá pra você colocar em saidinha gente como esse sujeito que estava aí, que teve as suas regalias, seus benefícios. O Joãozinho falou, ele estava em condicional, ele teve em condicional. Exatamente. Não dá pra você dar saidinha. Em saída... E o cara cometeu um crime. Semi-aberto que ele então não adianta, cara. Porque esse cara não tem condições de estar na rua. E olha só, Paulo, só para finalizar na questão desse projeto que você mencionou, ele foi aprovado, é o projeto 2253/2022, foi aprovado em agosto de 2022, lá na Câmara dos Deputados e está lá no Senado. Ele tem o intuito de revisar alguns pontos da Lei de Execução Penal, ao qual concede aos presos em regime semiaberto o direito de saída temporária em determinados períodos do ano. Essa proposta pede a abolição total dessa saída temporária. Bacana, né? Na hora de aprovar aumento de fundo eleitoral, na hora de aprovar aumento de salário, os caras em 15 segundos, 30 segundos, o cara lê rapidinho, blá, 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 aprovado está, todo mundo aperta o botão e vai. Que coisa, né? E agora, nesse caso, me desculpe a crueldade, mas nesse caso, por exemplo, nenhum desses senhores que estão lá sentados nesse projeto no Senado Federal pode manifestar nenhuma sensibilização, não, porque eles são responsáveis também por isso. Mas ninguém passa por isso, Paulo. Todo mundo tem carro blindado, tem segurança, mora bem, viaja só de avião, não tem que ir para as ruas de noite. Essa turma aí, principalmente de Brasília, tá naquela ilha da fantasia.
todo mundo cercado. Agora são 7h18. Infelizmente, a dor da gente não sai no jornal. Essa é a grande verdade. Imagina a dor da família. Exatamente. Porque Então, a gente se indigna, mas nós aqui indignados, a gente não consegue sentir a dor que a família está sentindo. nossos sentimentos à família aí do Roger Dias aí, que Deus se apiede deles e lhes dê conforto depois de uma morte tão violenta, tão desnecessária como essa.